galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física. O nosso tema agora é movimento harmônico simples, que a gente chama de MHS. Vamos começar aí vendo algumas funções do movimento harmônico simples, começando com a função horária da elongação. O que é isso? Imagina que a gente tenha um movimento circular e uniforme. Esse movimento ele possui um raio de curvatura que a gente chama de A, que para a gente é a amplitude da oscilação que está ocorrendo, que vai ocorrer em torno desse ponto central aqui, que a gente chama de origem, e vai oscilar entre mais A, que está no sentido positivo, aqui da direção X, e menos A. Então esse movimento aqui seria um movimento harmônico simples. Mas a ideia é que a gente vai associar esse movimento de uma partícula circular e uniforme ao MHS. Como que isso acontece aqui na elongação? É como se a gente tivesse a partícula se movendo em movimento circular e tivesse marcando uma sombra dela aqui em cima desse eixo X, onde esse movimento aqui que representa a sombra dela nesse eixo horizontal X é esse movimento de elongação horizontal. Então essa daí representa as posições que ela tem nesse eixo X. Agora, a gente tem como definir a função que representa exatamente esse comportamento oscilatório aqui dentro desse eixo, que é a função da elongação. Como que a gente faz para definir isso? Imagina que uma partícula iniciou o movimento desse ponto. Então ela possui um ângulo inicial aqui com eixo, que eu vou chamar de ângulo zero aqui nessa região. Então esse ângulo aqui a gente chama de fase inicial. Então é a fase, representa o ângulo de início do movimento. E ele vai se mover ao longo dessa trajetória. Vamos pensar que ele se moveu até esse ponto aqui da trajetória. Então ele tem um novo ângulo com relação ao ângulo zero, que eu estou chamando aqui de θ. Então se ele teve uma mudança no ângulo, quer dizer que ele teve um deslocamento angular, que no movimento circular a gente representa pelo Δθ. Então Δθ representa o quanto o ângulo mudou, é o deslocamento angular que ele obteve. Esse ângulo aqui que ele tem agora, que é o ângulo θ, a gente tem como associar a posição que ele possui. Então no caso, a posição que a gente está querendo é ao longo do eixo X. Então a marcação dessa posição aqui no eixo X é que vai me dar a função da elongação. Então repara que eu tenho aqui uma figura formada que é exatamente um triângulo retângulo. No caso, a hipotenusa dele representa exatamente o raio, que a gente chama de A, que é a amplitude de oscilação, e a base que ele tem aqui representa a posição X, que vai determinar a função que a gente quer. Agora, para a gente determinar essa função, a gente precisa fazer algumas considerações, começando com a relação entre esses ângulos aí. O ângulo θ que está aqui, ele é exatamente o deslocamento angular, Δθ, mais a fase inicial, ou seja, é esse ângulo aqui de baixo, mais o ângulo aqui de cima. E aí a gente vai ter esse ângulo completo. Então, para começar, lembrando que deslocamento angular, ele está associado à velocidade angular que a gente representa pela letra ômega. Então é o deslocamento angular dividido pelo tempo. Como eu estou querendo aqui o deslocamento angular, eu vou isolar ele, passando o tempo para o outro lado, multiplicando. E vou realizar uma substituição na equação de cima. No lugar do Δθ, eu vou substituir o ômega-t. Então o ângulo que ele está fazendo aqui com relação ao eixo X é ômega-t mais φ, onde o ômega é a velocidade angular, tá? Tem a ver com a rotação, o t é o tempo que esse movimento está levando, e o φ representa a fase inicial, é o ângulo de início desse movimento. Agora, para relacionar isso à posição X, a gente relaciona através do conceito matemático de cosseno. O cosseno de um ângulo visto dentro de um triângulo, ele pode ser medido como cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo θ representa exatamente a distância x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o valor do raio, que a gente chamou de A, devido ao conceito ondulatório de amplitude.
Então fica x sobre a. Como o x é a posição, que é o que eu estou querendo descobrir, eu vou isolar ele. Para isolar, basta pegar o a que está dividindo e passar multiplicando. Então quando a gente chegar aqui, a gente vai ver que o x ele é igual a a vezes o cosseno de θ, onde θ ele depende da velocidade angular, do tempo e da fase inicial, do ângulo inicial do movimento. Então essa função aqui é a função horária da elongação. Ela representa as posições x desse movimento oscilatório. Então ele depende da amplitude, que é o raio de rotação ali, depende da velocidade angular, do tempo e da fase inicial. A máxima elongação, tem dois pontos de máxima elongação aí nesse movimento oscilatório, nesse movimento harmônico. Primeiro no sentido positivo. Sentido positivo, o x aqui ele está apontando para a direita, então sentido positivo é para a direita, sentido negativo para a esquerda. Então esse movimento oscilatório que a gente observou, a máxima elongação dele no sentido positivo é exatamente no ponto que representa mais a, levando em consideração que minha origem está aqui no centro, que é o ponto zero. Então mais a é porque está uma distância a para a direita, para o sentido positivo. A representação angular que a gente tem ali de posição, quando ele estiver nesse local, é que o ângulo é 0 radiano. Então não tem abertura, considerando que aqui representa o ponto zero do ângulo. E vai aumentando no sentido anti-horário, Ponto de equilíbrio, posição central. Então o ponto de equilíbrio é exatamente quando esse movimento oscilatório passa pelo centro. Só que ele tem duas possibilidades de passar pelo centro. Primeiro, no sentido negativo, ou seja, ele está indo para a esquerda. Quando ele tiver esse movimento para a esquerda, passando pelo centro, ele passa exatamente quando a variação angular ali estiver fazendo 90 graus, que a gente chama isso de π sobre 2 radiano. Então π sobre 2 é um ponto de equilíbrio, isso indo no sentido negativo. Continuando aí, tem um outro ponto de máxima elongação, que é no sentido negativo, menos a. Então quando ele continuar chegando, ele vai se esticar ao máximo até ali, depois ele retorna. Então elongações máximas fica girando entre mais a e menos a. No mais a é quando o ângulo é zero e o ângulo vai aumentando no movimento. Quando ele chega aqui do outro lado, o ângulo é 180 graus, que a gente chama isso de π radiano. Então começa aqui num ponto de elongação máxima, que é o ponto mais a, com ângulo 0 radiano. Depois ele passa pelo ponto central ali de equilíbrio, fazendo quando ele faz 90 graus, que é π sobre 2 radiano. E depois ele chega na outra extremidade da elongação máxima, que é o ponto menos a, quando ele faz um ângulo de 180 graus, que é um ângulo que a gente chama de π radiano. E depois ele vai retornar no sentido positivo, então ele faz esse movimento. Só que ele passa novamente pelo ponto central, que é o ponto de equilíbrio, só que agora indo no sentido positivo de x. Quando ele retorna para cá, é quando o ângulo já está nesse ponto. Esse ângulo aqui é um ângulo de 270 graus, que em radianos a gente representa como 3π sobre 2 radiano. E para o final, ele retorna ao ponto de elongação máxima no sentido positivo, fechando aqui um ângulo de 360 graus, que é 2π, e todo esse movimento vai se repetindo de 90 em 90 graus, no caso de π sobre 2 em π sobre 2 radianos. Gráfico do x em função do tempo, A gente tem que essa é a função que representa o x com o passar do tempo que a gente observou, onde a gente precisa saber a fase inicial para começar. Então vamos adotar aqui que esse gráfico ele representa o x na vertical, o tempo na horizontal. E essa fase aqui eu vou considerar ela como zero, mas aí dependendo da situação ela vai ter um valor angular que vai ser dado para você. Aqui eu estou considerando o zero. Então se a fase inicial for zero, eu tenho que a função dessa posição vai ser a
vezes cosseno de ômega t somente. Então a gente está considerando que ele vai partir desse ponto, né, do ponto zero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar o gráfico em função do período de oscilação desse movimento harmônico. Período é o tempo para ele completar um movimento de oscilação completa. Ou seja, pensando que ele está saindo de uma extremidade. Ele vai de uma extremidade, passa pelo centro de equilíbrio, vai até a outra extremidade, retorna até voltar ao início, né? Esse movimento é um movimento completo de oscilação. Ele tem um período de comprimento, de intervalo, né, de tempo. Então a gente vai se basear em intervalos referentes ao período, como a gente viu antes. Então, primeiramente, vamos só associar o período às grandezas que a gente está falando. Velocidade angular, que está aqui, ela é igual a ômega, igual a θ dividido pelo t. O θ representa o ângulo que foi varrido no movimento e o t o tempo. Se eu estiver falando de um período, o ângulo varrido tem que ser exatamente uma volta completa, que é 360 graus, só que em radianos a gente representa isso como 2π radiano. Se o ângulo for de 2π, o tempo é exatamente o período. Para a gente isolar o período, basta passar ele multiplicando e o ômega dividindo. Então o período é 2π sobre ômega, que é a velocidade angular. Vamos agora estudar o ângulo que vai estar aqui dentro do cosseno, que é ele que vai tratar os pontos do nosso gráfico, né? Vamos começar com o instante inicial igual a zero. Se o instante inicial for zero, 0 vezes ômega também vai dar zero. Então o ângulo inteiro que vai ter aqui dentro da função será zero. Então o que eu tenho aqui para o primeiro ponto é que x é igual a vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é igual a 1. E 1 vezes A dá A. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui no gráfico é que ele vai partir de um ponto A positivo, ou seja, acima de zero. Então, meu gráfico vai começar daqui de cima. Um outro ponto que eu vou dividindo aqui o período em 4 partes, que é o período sobre 4. Período sobre 4, se eu colocar ele para a relação do ângulo, vai ser 2π sobre ômega dividido por 4, né? Então, simplificando ali o ômega e simplificando 2 com 4, o ângulo associado é π sobre 2 radianos. Então, o que eu tenho aqui, ó, é que o x é igual a vezes o cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. E 0 vezes o A vai dar zero também. Então, a marcação, quando você tem o período sobre 4 como tempo ali na função, é a marcação aqui no eixo zero. Então o gráfico ele começa, ó, caindo ali do ponto A até o ponto zero. Próximo ponto é aumentando mais 1/4 de período, no caso aí vai ficar o período sobre 2. Se eu substituo ali o período, que é 2π sobre ômega, sobre 2, e simplifico, o que eu vou obter ali, ó, simplificando 2 também, é que o ângulo associado ali é o π. π é igual a 180 graus. Então, quando eu substituir ali na minha função o π no lugar do ômega t, o cosseno de π, que é o cosseno de 180 graus, ele é menos 1. E menos 1 vezes A vai dar menos A. Então, o próximo ponto por onde vai passar o gráfico é o ponto menos A, ou seja, a mesma distância A, só que aqui para o sentido negativo. Então, o gráfico já vai fazendo esse movimento e chegou até aqui. Se eu somar mais um intervalo de tempo de π sobre 4, eu chego num ponto onde já passou 3 vezes o período sobre 4. Né? Então, primeiro ponto, período sobre 4, período sobre 2, 3 vezes o período sobre 4. Então, substituindo ali essa relação, né, 3 vezes o período, que é 2π sobre ômega sobre 4, simplificando, e fazendo essa conta aqui, né? 3 vezes 2 dá 6. Simplificando com 4, vai dar 3π sobre 2. 3π sobre 2, quando eu observar aqui na função, o cosseno desse ângulo, que é de 270 graus, ele equivale a zero também. Então, quando eu pegar o ponto marcado também tem que ser o zero. Então, ele retorna aqui para o eixo. Então, repara o movimento, ó. Ele já chegou até aqui. E o último ponto para a gente fechar é quando a gente tem um período inteiro, né? Dividir o período em 4 partes.
Período inteiro, se eu substituir ali no tempo, vai ficar ômega igual a 2π sobre ômega. Corta ômega com ômega, sobrou o ângulo igual a 2π, que é 360 graus. Né? Se eu substituo isso na minha função novamente, cosseno de 2π, cosseno de 360 graus, isso daqui é igual a 1 também. Né? Então 1 vezes A dá A. Então se eu continuar aqui meu gráfico, ele retorna ao ponto A. Então se você observar, ele representa exatamente uma onda. Né? Se eu continuo com intervalos iguais, somando, eu vou replicando esse movimento e ele vai se repetindo. Né? Esse é o gráfico que representa o movimento harmônico simples. É uma onda que oscila entre os pontos de amplitude, que é exatamente o raio, né, da rotação dele. Função horária da velocidade. A velocidade ela é a taxa de variação da posição, que a gente está representando por x, através do tempo. Né? Se eu representar a taxa de variação dessa função, eu vou obter exatamente essa equação aqui de baixo. Ó. V, que é a velocidade, é igual a A vezes ômega, onde o A é a amplitude de oscilação desse movimento harmônico, o ômega é a velocidade angular, vezes o seno de ômega t mais φ, onde o ômega é a velocidade angular, t é tempo e φ é a fase inicial. Então ficou uma equação semelhante à de cima, mas com alguns detalhes que diferem. Aqui a função representa o cosseno, aqui representa o seno, e acompanhado aqui do A tem a velocidade angular, que em cima não tem. Quando a gente fala dessa representação gráfica aqui de velocidade por tempo, a gente vai fazer o mesmo caminho que a gente observou para a posição x, começando aí levando em consideração também que a fase inicial dele é zero. Então a gente vai ter essa função para trabalhar. Então vamos avaliar também o ângulo. Né? O que a gente já observou é que a gente pode separar o gráfico em função de quartos de período. Então ficaria 1/4, 2/4, né, que é metade, 3/4 e 4/4, que é um período inteiro. Né? Então são os mesmos pedaços que a gente usou antes, a gente vai usar aqui. Mesma consideração, o ângulo ômega-t, por um instante de tempo zero, que é o início, ele vale zero. Então se eu avaliar a função colocando o ângulo aqui como zero, seno de zero dá zero, né? E multiplicar qualquer coisa por zero vai zerar tudo. Então quer dizer que esse gráfico ele inicia aqui do ponto zero, diferente do gráfico anterior. Agora vamos marcar aqui o tempo como P, ou período sobre 4, né? Fazendo aquela substituição que a gente já fez antes, a gente já reparou que nesse caso o ângulo é π sobre 2 radianos, e substituindo na função ali o ângulo de π sobre 2, seno de π sobre 2 ele é igual a 1, e 1 vezes A ômega vai dar A ômega. Então a marcação que a gente vai ter nesse ponto é A vezes ômega aqui na parte positiva do gráfico. Então o primeiro trecho do gráfico chega nesse ponto aqui em π sobre 4. No outro instante de tempo, que é π sobre 2, né, a gente já viu que o ângulo, quando a gente substitui, chega exatamente em π radianos. Se eu substituo esse ângulo ali na função, seno de π, ele dá zero. E zero vezes qualquer coisa é zero também. Então o gráfico retorna aqui ao ponto zero. E o próximo ponto é 3 vezes o período sobre 4. Substituindo ali na parte angular, a gente já observou anteriormente que isso dá 3π sobre 2. E quando a gente substituir isso na função, seno de 3π sobre 2 é menos 1. E se eu coloco ali na multiplicação, vai ficar menos A vezes ômega. Então ele vai chegar nesse ponto aqui embaixo, na parte negativa. E o último ponto é quando está o período inteiro. Né? Período inteiro a gente já observou que quando substitui ali na relação, chega a um ângulo de 2π radianos. Substituindo isso na função, seno de 2π, ele é igual a zero, e novamente vai zerar toda a equação, e a velocidade ali vai ser zero, ou seja, ele vai retornar a esse ponto. Então também é um movimento que representa um gráfico ondulatório, né? A função seno e a função cosseno representam gráficos semelhantes. A diferença é que o cosseno ele começou de um ponto diferente de zero, o seno ele começou do ponto zero, mas representando
uma oscilação bem parecida com o caso anterior. Então a função da velocidade e a função da posição representam gráficos semelhantes. Um começa de um ponto diferente de zero e o outro está começando do zero. Função horária da aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, sendo que essa é a função da velocidade. Se eu extrair a taxa de variação, eu vou obter a seguinte função. A, que é a aceleração, é igual a menos A vezes ômega ao quadrado, vezes o cosseno de ômega t mais φ, onde todas as grandezas são as mesmas que a gente falou anteriormente. Então essa é a função da aceleração no movimento harmônico simples. Agora a representação gráfica dessa função, né, de aceleração por tempo. Novamente, a fase inicial eu vou considerar ela como zero. Considerando ela como zero, essa é a função que eu estou estudando aqui para construir o gráfico. E vou fazer o mesmo passo a passo que eu fiz nos outros casos. Eu vou estudar o ângulo dali, né? Sabendo ali que o período representa 2π sobre ômega, ômega t, que é o ângulo. Quando o instante for zero, o ângulo é zero, né? E substituindo zero na função da aceleração, eu vou ficar aqui com cosseno de zero. E cosseno de zero dá 1. Né? Então se eu multiplico esse valor por 1, dá ele mesmo, né? Então dá menos A vezes ômega ao quadrado. Então ele começa aqui agora, ó, da parte negativa do gráfico. Quando eu chego aqui num tempo do período sobre 4, o que a gente viu é que a relação angular ela vale π sobre 2 radianos. E eu vou substituir isso aqui na função do cosseno. Cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, né, é igual a zero. E zero vezes qualquer coisa vai zerar também. Então esse gráfico ele começa aqui na parte negativa e ele começa subindo até chegar no valor de zero. Depois, quando a gente chega ali no tempo que é equivalente ao período sobre 2, o que a gente observou naquela substituição é que o ângulo associado é π radianos, né, 180 graus. Substituindo esse valor na função da aceleração, vai ficar ali cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. E menos 1 vezes esse valor, o que vai acontecer é que ele vai ficar positivo. Ou seja, o gráfico vai subir aqui até essa região, onde vai representar o valor de A ômega ao quadrado. E depois, no tempo 3 vezes o período sobre 4, quando a gente fez a substituição lá, a gente observou que só associa um ângulo de 3π sobre 2. E substituindo na função cosseno de 3π sobre 2, ele vai dar zero. E se eu multiplico qualquer valor por zero, vai dar zero também. Então o meu gráfico, ó, ele vai retornar ao ponto zero. E o último, quando fecha um período inteiro, o que a gente associou é que ele vai fazer isso quando o ângulo for de 2π radianos, que é 180 graus. E substituindo isso na nossa função, vai dar cosseno de 2π ali, e o cosseno de 2π volta ao valor de 1. E 1 vezes qualquer coisa dá esse qualquer coisa que está sendo multiplicado por ele, que é menos A vezes ômega ao quadrado. Então ele retorna aqui a essa região de baixo. Então também tem um movimento que se assemelha muito a uma onda, né? E ela vai continuar com o tempo com o mesmo padrão. Então repara que os três gráficos são bem parecidos, mas quando a função da posição começa daqui de cima, ela já começa caindo e gerando um movimento ondulatório. A função da velocidade, nesse caso, ela vai partir do zero, né, na parte de cima, e vai se propagando aqui com um movimento ondulatório. E a aceleração, nesse caso, ela vai começar da região negativa e começa subindo, mas também formando uma onda ali com o passar do tempo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido, e qualquer coisa, saibam que podem contar comigo. Boa aula a todos.